Fala, meus irmãos, meus amigos, colegas, conhecidos, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A minha saudação a vocês é com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou estar fazendo uma análise sobre Abel, e vou estar deixando o texto aqui de reflexão, da onde eu tirei todas as características dele. Gênesis 4, versículo de número 1 a número 8. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Uma breve análise sobre a vida de Abel, dando sequência à análise da vida de Caim. Abel, ele foi o segundo filho a nascer, foi o segundo também a ofertar. Abel, ele era um homem trabalhador, um homem que trabalhava. Abel, ele sabia cuidar de alguém. Ele sabia cuidar de alguém, e isso devido à sua profissão, que era pastor de ovelhas, como está no versículo de número 2. Abel, ele sabia o que era dar a vida. Não é à toa que no versículo de número 8, ele perde a sua vida por um ataque do seu irmão. Abel, ele era um bom ofertante. Abel era um bom ofertante. A gente vê isso no versículo de número 4, quando ele se dispõe a dar das primícias do seu rebanho ao Senhor. Abel não era egoísta, não era um homem egoísta, pois ele se dispôs a dar o melhor a Deus. Abel não era apegado. Abel não era apegado às coisas materiais. Ele não era ganancioso. Ele não era ganancioso. Era um homem que era mais preocupado em adquirir coisas no céu do que coisas na terra. Um homem que era mais procurado em adquirir coisas no céu do que coisas na terra. Um homem que fazia a vontade de Deus. Um homem que fazia a vontade de Deus. E a gente vê isso, claro, quando a gente vê o versículo de número 4. Um homem que agradava a Deus. Versículo de número 4 nos mostra isso. O versículo de número 4 também nos mostra que ele era um homem justo. Ele era um homem justo. O versículo de número 4, parte B, vai nos provar que ele tinha um bom coração. Porque o Senhor, ele aceita a Abel depois da sua oferta. Primeiro ele aceita quem Abel era, quem Abel representava, o que estava no coração de Abel. Então, Abel era um homem que tinha um coração bom. Abel era um homem que amava a Deus mais do que as coisas. Abel era um homem preocupado em dar o melhor para Deus. Um homem que se preocupava em dar, em entregar o melhor para Deus. Abel era um homem que ofertava do melhor e não das sobras e não do que está sobrando. Abel não era aquele tipo de pessoa que tá sobrando, eu vou dar para Deus. Não, ele ofertava do que ele tinha de melhor. Ele ofertava daquilo que realmente tinha importância. Ele doava a Deus aquilo que realmente tinha importância. Abel era alguém, então, que sabia
ofertar, era um bom ofertante, era um homem que sabia como agradar a Deus. Abel era um homem que sabia como agradar a Deus. Ele era um homem que sabia se portar bem, sabia proceder bem. E isso eu vejo nitidamente no versículo de número 7, parte A. Abel era um homem aceito. Também enxergo isso no versículo de número 7, parte A. Um homem aceito por quem? Aceito por Deus. Abel era um homem aprovado. Um homem aprovado por Deus. Abel, ele era inocente. Inocente. Eu vejo isso no versículo de número 7, parte B. Ele era vencedor do pecado. Um camarada que vencia o pecado. Abel era dominador dos seus desejos. Ele dominava bem os seus desejos carnais. Dominava bem os seus desejos carnais. Verso de número 8 vai me falar ainda quatro qualidades, quatro características boas em Abel. Abel era um bom irmão. Abel era uma boa companhia. Abel era um bom amigo. O seu nome significava fôlego. Fôlego esse que acabou no verso de número 8. Abel, um homem que agradou e que sabia como agradar ao Senhor. Um tipo de homem que nós devemos ser hoje. Um homem inocente, um homem não apegado, um homem que se doa para Deus, um homem que oferta do que ele tem de melhor, um homem que a preocupação dele maior é agradar a Deus do que agradar a homens. Abel era um homem justo. Abel era um homem que tem todas as qualidades boas. Abel, um homem que Deus procura. Abel foi uma pessoa, um camarada que sabia como conquistar o coração do Pai. Essa é a minha análise, a minha reflexão sobre Abel. Que Deus abençoe o seu dia. E lembrando, isso aqui é uma análise, não é uma aplicação. Tem que se segurar, que senão a gente aplica. Não é uma aplicação do texto, não é uma mensagem. Não, aqui eu estou só para expor o que eu enxergo de um determinado texto ou de uma determinada pessoa dentro daquele versículo, sem fontes exteriores, sem outros versículos para margem. Eu apenas analiso o texto e passo para vocês aquilo que eu enxergo dentro daquele texto, e daí vocês deixem Deus usar vocês a partir desses tópicos para aplicar no dia de vocês, nas mensagens de vocês, tá bom? Abel, um homem que agradava a Deus. Deus abençoe a todos.